Estamos de volta, agora com a enfermeira obstetra a Anne Lore. Ela já está aqui com a gente e nós vamos bater um papo super bacana com ela. Ela vai falar aí sobre os desafios e as delícias da profissão. Ela é a nossa primeira entrevistada do quadro Saúde em Foco. Durante a semana nós vamos receber vários profissionais aí da área da saúde, de várias especialidades, sempre a partir das 11 horas aqui no Tribuna Livre. Agora sim, vamos conversar um pouquinho. Anne, obrigada por ter vindo, por ter aceito o nosso convite. Se apresenta pra gente, fala um pouquinho da sua profissão, por que você escolheu, né, a enfermagem obstetra. Explica pra nós um pouquinho. Bom dia. Bom dia, meu nome é Anne, eu sou enfermeira obstetra. Eu escolhi minha profissão na minha primeira gestação da minha filha. Foi quando eu achava que eu queria uma cesariana. E aí minha médica foi me dando estudos para eu estudar, gravações para eu assistir. E aí eu fui pegando amor e descobri o amor que é a maternidade, na verdade, que é o nascer consciente. Não só do bebê, mas sim um nascer respeitoso da mãe. Porque, querendo ou não, a mãe, né, também está nascendo, né, quando ela vai ter um bebê. Não é só um bebê que nasce. E sim é o casal em si, o companheiro também está junto. Então, tudo vem através de estudos. E é uma paixão enorme quando você vê ali que o casal se entrega, começa a estudar, começa a procurar, descobre que o parir em si não é só dor, e sim ele é respeitoso. Ele gira muito amor ali entre os dois, entre o casal, entre o bebê. E é respeitoso eles nascer novamente. Você renasce durante um parto. Cada parto é um nascer diferente. E é uma alegria imensa saber que você pode ajudar essa mulher, esse companheiro, essa criança vir ao mundo de uma maneira respeitosa e não de qualquer forma, sem estudo, sem ela saber realmente o que está acontecendo com ela, com o corpo dela, o que é realmente ativo para ela. E como que funciona na prática, Anne, esse acompanhamento de uma enfermeira obstetra? Às mamães, aos pais, familiares? Como eu trabalho também no hospital, Nossa Senhora Auxiliadora, trabalho na maternidade também de lá, as pessoas que entram lá são pessoas assim, do SUS, pessoas que vêm de particular, pessoas que vêm de convênio. Lá é mais a rede que dá as orientações. Quando eu trabalho com as minhas pacientes em particulares, nós damos todo o acolhimento dela desde o começo da gestação. Por isso nós temos a equipe, que é formada por doulas e uma médica obstetra. Porque a gente tem que dar para elas todo esse ensinamento, não somente, estou grávida, vou ganhar neném tal dia e pronto. Elas também têm que saber qual que é o processo, qual que é a parte que ela vai querer realmente que seja feito. Os cuidados, então nós ofertamos livros, nós damos a educação para ela durante todo o período da gestação, não somente no final da gestação. Porque eu acho que a pessoa ela precisa interagindo desde o começo, ter aquele contato com a gente. Nessa época de Covid está um pouco mais difícil, não tem como a gente ter aquele contato pessoal realmente. Então, nós trabalhamos em formas de, pelo Zoom, né, em formas de vídeo, fazemos workshop com essas gestantes. Geralmente a gente está tendo bastante procura. Aí no primeiro a gente fala sobre toda a estrutura de Três Lagoas, o que Três Lagoas oferece, o que os hospitais oferecem para essas gestantes, quando elas realmente precisam ir para o hospital. Nós também tratamos, antes dela ganhar neném, sobre a amamentação, que é muito importante, que muitas esquecem sobre a amamentação. Vai pensar só depois que teve o bebê. E não é bem assim. A amamentação ela tem que ser estudada também antes, como o parto também tem que ser estudado. Porque, querendo ou não, a amamentação é muito difícil. É muitas vezes dolorosa para a mãe. Ela está cheia de hormônios após o parto. Então, aí tem uma criança que chora o dia inteiro, ela não sabe se realmente está ali, se tem leite suficiente. Então, tudo isso a gente tem que dar essa educação antes do parto. E é o que a equipe faz. Tanto como o parto em si, como o puerpério, que é o pós o parto. Que bacana, Anne. E quais os principais desafios dessas mamães que você lidar assim durante o dia, durante o seu dia a dia? A gente vem percebendo que até mesmo o Ministério da Saúde, ele está fazendo campanhas que incentivem, né, o parto humanizado, o parto normal, né? Porque o nosso país, o campeão ainda é a cesárea, né? E como as mamães elas têm medo, a maioria prefere cesárea ou não? Qual é o contexto aqui no nosso município? No nosso município agora vem crescendo, na verdade, o parto normal na parte
que é convênio ou particular. O SUS deu uma queda muito grande, até porque eles não estão recebendo a orientação. Que mais a gente pega é falta de orientação. As mulheres querem fazer cesárea por medo de dor, só que elas não sabem o risco que é fazer uma cesariana eletiva, ou seja, sem ter realmente a necessidade de intervir ser uma cesariana. Não estou dizendo que ela não pode ser feita, pelo contrário, ela salva muitas vidas, salva da mãe, salva do bebê. Então, o que mais peca é a falta de orientações. E quando você fala para elas, muitas delas não aceitam o que a gente diz para elas. Elas acham que a gente é a favor só do parto normal, natural, tudo. E o que elas têm realmente é o medo da dor. Só que elas não sabem que essa dor pode ser uma dor de amor, não precisa ser uma dor de que passa, né? Não é uma dor de sofrimento, é uma dor de amor, realmente, porque você vai estar ali, daqui a pouco você está com o seu pacotinho no colo. Toda essa dor se acaba quando nasce o bebê. Fora que é uma entrega tão gostosa que geralmente o acompanhante que está com ela começa a ver essa mulher com outros olhos. Começa a enxergar nela uma mulher grandiosa, porque ela está passando por um processo totalmente diferente, mas é um processo gostoso. É só querer, é só estudar, procura ajuda. Tem muitas pessoas que podem ajudar. Na internet tem muita coisa boa para a gente poder ver, ler, escutar, ver vídeos. Tem muitos vídeos que fazem mudar totalmente a sua percepção do que você realmente achava que era. Ai, que bacana. Anne, há um tempo atrás eu tive acesso a um dado que mostra que aqui no município existem muitas gestantes adolescentes, né? O número, assim, de gestações na fase um pouco mais precoce aqui no município é alto. Como que é feito o trabalho com elas? Porque eu imagino que a cabeça deve ser assim, deve estar mais confusa, né? De repente uma gestação fora do tempo, que não foi desejada, muito novinha ainda. Eu soube são praticamente crianças, até de 13 anos, que às vezes, né, já está grávida. O trabalho com elas é diferenciado? É diferenciado, porque você está lidando... E aqui, infelizmente, em Três Lagoas, os dados de menores... São alarmantes, né? São alarmantes e a maioria não é o primeiro filho. Quando você vê, às vezes, ela está com 20 anos... Assim, 20 anos para mim ainda é muito novinho. Sim. Elas já estão, às vezes, no quarto, quinto filho, e você vê que elas começaram a ter esses primeiros filhos com 12, 13 anos. Então, isso é muito alarmante, porque a abordagem com elas é um pouco diferente. A gente percebe que elas são totalmente cruas com tudo. Elas não sabem, principalmente as que vêm, as primeiras que vão ter os bebês de 13, 14 anos, elas não têm noção do que realmente é ser mãe. O que está acontecendo, né? Às vezes elas nem assimilam. Não assimilam, o corpo não é formado ainda. Para ela, teve a primeira menstruação, pode até ter sido, mas ela não está ainda formada. Ela é uma criança, ela está da transição de adolescente para virar uma adulta. O útero ainda não está totalmente formado. Não tem totalmente o tamanho suficiente para suportar. Então, os riscos são maiores, é um risco maior de ter abortos, é um risco maior de ter vários tipos de infecções, de ter até uma morte por causa da gestação, realmente. Então, a abordagem com elas tem que ser diferente, você tem que ensinar elas tudo, porque a maioria elas vêm, elas não sabem o que está acontecendo, não sabem por que estão tendo uma cólica na gestação, que cólica durante a gestação é normal, todas vão ter, porque é o útero que está crescendo. Então, você imagina uma criança de 13 anos grávida, o útero crescendo com uma outra criança lá dentro. Então, para elas é muito difícil. Só que elas, assim, também são um pouco rebeldes, né? São fase da adolescência, né? Bem típico, né? Sim, às vezes elas não aceitam, às vezes a mãe não aceita, quando a gente conversa com a mãe, explicando sobre a gravidade, sobre conversar com elas. Aí a gente já, logo depois no parto, lá dentro do hospital mesmo, a gente já encaminha elas para uma consulta de 10 a 12 dias depois do parto. Para quê? Fazer um planejamento familiar, para ter conhecimento, estudar um pouco mais, para não acontecer delas terem um filho recente e novamente terem outro, porque é o que mais acontece, infelizmente. Mesmo com toda a orientação, a questão da prevenção, de poder se cuidar para não engravidar de novo, acaba acontecendo. Até porque nos postos de saúde, todos eles fornecem preservativos, fornecem métodos de anticoncepção. Tem a Clínica da Mulher, que ela faz o planejamento familiar. Então, assim, um pouco mesmo é desinformação e vergonha. Elas têm muita vergonha também. Elas sentem vergonha por elas terem engravidado.
Elas sentem vergonha, porque geralmente a mãe também engravidou cedo, e aí a mãe tem vergonha de falar com essa filha, quando ela está na adolescência, de explicar para ela, não, você pode namorar, mas vamos se cuidar para não acontecer o que aconteceu comigo. Porque elas acham assim, eu engravidei, tá bom, não tem problema. Mas aí elas param de estudar, elas começam a cuidar de uma outra criança, aí é onde a violência doméstica entra, porque é obrigada, a família geralmente obriga a casar com o parceiro. Isso aí, ainda existe, em pleno ano 2020. E muito ainda, infelizmente. Ainda mais aqui em Três Lagoas, tem uma população assim, muito humilde. E presa à cultura, presa à cultura antiga, e que vai ser igual ao parto, vai ser judiada no parto. Ainda tem muito disso aqui, infelizmente. Porque muitas mulheres acreditam que vai ter deformação. Eu vou ter um parto normal, se a criança for muito grande, eu vou ficar prejudicada para sempre. Isso existe, Anne? Não, não existe. São mitos também, mitos antigos, né? Meu bebê é grande, eu vou ficar deformada depois que o bebê nascer. Não. Até porque macrossomia, que é quando o bebê é muito grande, a gente nem indica, nem é mais indicado parto normal. Acima de 4,5 kg já faz uma cesariana devido ao tamanho desse feto. Já é possível prever bem antes, durante o pré-natal, fazendo o pré-natal corretamente. A gente, vai fornecer o ultrassom, é pelo ultrassom que vê o tamanho desse feto. Então, é possível sim você saber antes de nascer. Então, quando o bebê é muito grande, ninguém vai forçar um parto normal a ela. Ela pode escolher, até porque agora o SUS está tendo essa escolha de parto. Ou seja, a mulher ela pode escolher o parto normal ou o parto cesárea. Mas o que entristece é que a maioria já tem 3, 4 partos normais e elas vão e querem uma cesariana. Sério? E o que elas alegam? Que elas não querem sentir dor. E aí, o que a gente vê depois? Elas sofrendo, se arrependendo. Puxa, eu tive 4 partos normal, agora fiz uma cesárea, agora eu tô com dor. Então, pelo SUS, o índice de cesárea aumentou grotescamente. Está muito mais do que convênio para se pôr agora em panos limpos, assim, colocar os dois vaziar. Está muito mais, porque elas têm essa escolha. Tá certo. Há um tempo atrás não tinha escolha, né? Eles meio que faziam com que fosse o parto normal, né? Agora, então, a mulher pode escolher. Tem, saiu uma nova lei, que é do CRF, que é do Conselho Federal de Medicina, que deu essa chance para quê? Para a mulher escolher a sua via de parto. Só que desde que escolha com segurança, desde que escolha com informações. Não é apenas eu chegar lá no meu obstetra e falar assim, olha, eu quero fazer uma cesárea. Só que elas não entendem, elas não procuram saber o que é uma cesariana, elas não procuram ver que após a recuperação da cesariana é muito mais complicada, o risco de uma morte materna é 1000 vezes maior a chance dela vir ter óbito, dela ter uma infecção por uma cesariana desnecessária, dela prejudicar a amamentação dela também. É uma cirurgia de médio porte, né? Sim, pode-se dizer. Ela é médio porte, porque ela, querendo ou não, ela corta vários tecidos no abdômen dessa gestante, ainda corta um órgão que é o útero. Então, a recuperação, a gente acha assim, por fora tá bonitinho, mas por dentro ela demora até 2 anos para ter essa cicatrização correta do útero. Então, assim, querendo ou não, é uma cirurgia desnecessária quando ela não é indicada. Então, mas o que acontece? É a falta de informação. Elas vão no pré-natal, elas não procuram ter informação, até porque o nosso pré-natal ainda não está um pré-natal muito bem correto. Elas faltam, se você faz, por exemplo, vamos fazer nesse postinho hoje, vamos fazer uma palestra sobre o parto. A maioria não se interessam, elas não querem ir, vai uma ou duas, ou às vezes não vai nenhuma. Então, assim, a falta de interesse também da população em si também para participar dessas palestras, aprender. Tudo que você vai aprender, ouvir, pode ser que você não absorva tudo, né? Mas um pouquinho que você absorver e você ir para uma cesariana consciente do que está acontecendo realmente, a recuperação é mais fácil. Porque você chegar a escolher a cesariana é fácil. Eu quero, pronto. É aquela coisa de manter o controle, né? Sim. Se você marcou a cesárea, você sabe que é aquele tal dia. Quando é o parto normal, é o corpo que vai escolher, o bebê, né? Às vezes as pessoas ficam um pouco inseguras quando algo foge do seu controle. Mas, na verdade, quem pode optar por um parto natural, os cientistas estão aí, né? As pessoas da área da saúde estão aí para provar que é muito melhor do que um procedimento cirúrgico. Aí as evidências estão aí. Então, não existe falar assim, não, que o parto cesárea é melhor. Ele com certeza vai salvar uma vida. Várias vezes já salvaram e ainda vai continuar salvando. Mas o parto normal, ele tá ali para quê?
para mostrar que você é capaz, que seu corpo é capaz, que seu bebê está pronto para nascer, que ele está madurinho, ele vai nascer, vai respirar certinho. É que o mito é muito grande também, porque antigamente a gente sabe que era um pouco desprovido de tudo, havia muita violência. Sim, Não violência, é tinha verdade. essa proteção para a mulher. A mulher era só uma incubadora, digamos assim, né? Aham. Havia muita violência, eu não posso mentir isso, porque isso ainda faz parte da nossa realidade, de a gente ter lugares que ainda há muita violência. Que às vezes a mulher ela chora de dor. Há relatos, né, de profissionais de saúde mandar cala a boca, não fez, né? Sim, na hora de fazer, Infelizmente, não é. foi gostoso. Esses relatos realmente aconteciam, a gente não pode negar isso. Aconteceu muito aqui em Três Lagoas, agora, graças a Deus, está tudo muito diferente. A maternidade é um lugar, assim, que tem plantonista, 2 plantonistas médicos, tem as enfermeiras 24 horas dentro da maternidade. Então, ela vai ter aquele suporte. Tem psicólogo, se precisar, a gente chama psicóloga. Tem um suporte de uma equipe inteira. Então, hoje em dia, você não ouve mais essas coisas. As gestantes, elas saem felizes de lá dentro. E é um Porque- espaço agora exclusivo delas, né, a maternidade, Agora, né? a maternidade, que nem da auxiliadora, ela tem as PPP, que a gente fala que é parto, pré-parto e pós-parto. Que ela vai ficar lá privada, não Não vai é tudo ficar, junto não. mais, Ela né? vai escolher o seu acompanhante de preferência, vai ter o trabalho de parto lá dentro. E no pós-parto, ela vai para o alojamento conjunto, que vai ter outras puérperas. Aí nós vamos o cursinho ainda para elas de como amamentar, de auxiliar elas de amamentar. Outra coisa que é um mito muito grande é a amamentação também. A maioria não quer amamentar esses bebês, elas acham que vão ser menos mulheres, elas acham que o peito vai ficar caído porque ela está amamentando. Então, Ainda pensam muito na vaidade também. sim, gera... Porque é uns mitos muito antigos, né? Não tem como a gente quebrar de repente, porque é falta de informação. A partir do momento que elas procuram informação, que elas começam a aceitar que há mudanças, que houve essas mudanças em tudo, elas começam a aceitar devagarinho, devagarinho a gente começa a mudar a cabeça delas para quê? Para que elas conversem com as outras pessoas também, porque geralmente é assim, mas meu vizinho falou, minha vizinha foi lá e bateram nela. Os forçaram. achismos, né? Aí você pergunta, mas quem é vizinha? Não, minha vizinha ouviu de outra vizinha. Mas nunca, na Nunca verdade... chega na fonte, não. né? Anne, falando em amamentação, a gente já ouviu relatos também de mães que sofreram, pensaram em desistir da amamentação por terem o seio ali machucado, rachaduras. Até que ponto é mito você cuidar do seio antes de o bebê nascer? A gente ouve muito, né, os antigos falarem, tem que tomar sol, tem que colocar casca de banana, né? Até que ponto isso é verdade ou mito? E por que que acontece de, às vezes, a mulher ter, sim, né, o seio ferido, a ponto até de sangrar, né? Sim, então, hoje em dia há estudos científicos com evidências que não há nada que você faça para mama, para estimular a mama, para quê? Para ela não rachar, ela não ter fissura, não sangrar. Não tem como, nada disso. Posso pôr no sol? Pode. Mas nada do que se falava antigamente, esfrega a buchinha. Não é comprovado, então. Nada. Pelo contrário, ela pode ainda danificar mais a auréola, a mama dessa mulher, e ela vir ter mais problemas depois na amamentação. Então, nada. O que vai ajudar? O bebê sugar. Mas o que acontece? Que dá fissuras, que sangra, é a pega incorreta desse bebê, ou seja, ele tem que fazer uma boquinha corretamente para pegar a auréola, para pegar a mama da mulher. O bebê, ele não mama somente no bico, ele pega toda aquela parte da auréola, aquela parte marronzinha, mais escura. Lógico, tem mamas que tem a auréola um pouco maior, o bebê não vai abocanhar tudo, mas em geral ele tem que abocanhar pelo menos a metade, porque ele vai fazer uma boquinha de peixinho e vai abocanhar. O bebê está estralando na hora que mamar, se está sentindo muita dor, continua doendo, porque no começo é difícil realmente, vai doer, isso vai doer para todos. Não tem como falar assim, você estudou, seu peito não vai doer, vai. Porque a gente fala assim que tem que calejar. E é a própria mamada que vai ajudar a cicatrizar, é a própria mamada, né? que vai cicatrizar. O que a gente ensina hoje, que é comprovado cientificamente, é o próprio colostro, o próprio leite, o que o bebê mamou. Você vai fazer um pouquinho de ordenha e vai fazer massagem nessa mama ali naquela parte. Vai passar o líquido ali que vai sair, o colostro. E antes de mamar também vai fazer isso nas duas mamas. É o que vai ajudar a cicatrização e ajudar a não doer tanto nos primeiros dias.
Mas é só as primeiras semanas, às vezes é uma semana, tem mulher que 2, 3 dias já não dói mais. Mas o que pesa mesmo é a pega incorreta do bebê. O bebê pegando incorreto vai dar fissura, vai rachar, vai sangrar, E vai como que a tudo. mãe sabe se tá pegando certo ou não? É feita também uma orientação? Sim, no particular a gente também faz essa orientação nos cursos que a gente dá, que é da equipe, né? A gente faz esse curso e a gente dá assistência também no pós-parto. E no SUS também é feita essa assistência. Nasceu o bebê, é feita uma orientação, tem a equipe toda da enfermagem que vai até o quarto, ajuda nessa pega. Não conseguiu, a gente espera um pouquinho, acorda esse bebê, tira a roupinha desse bebê, ajuda, ensina para a mãe como ela pegar essa criança, porque ela não vai pegar ela de qualquer jeito. Não é o peito que vai na criança, é a criança que vem até o peito, porque muitas vezes a gente vê essa mãe deitada em cima da criança, colocando o peito na boca dela, e não é assim. É até perigoso sufocar, sim, né? você vai pegar o bebê na posição correta, é barriguinha com barriguinha, ou seja, a barriga do neném vai estar voltado para sua barriga. E a posição, por quê? Aí ele vai conseguir respirar, você não precisa ficar segurando a mama para esse bebê respirar. Porque o bebê, o narizinho do bebê, eles já são mais achatadinhos para isso mesmo. Para quê? Para eles mamarem e conseguirem respirar. Eles mamam e respiram tudo ao mesmo tempo, diferente de nós adultos, que não comemos e respiramos ao mesmo tempo, né? Tudo é feito de forma muito perfeita, né? Perfeito, é muito perfeita a natureza. E a gente vê que ele está mamando corretamente pela movimentação aqui da bochechinha. Você vê a bochechinha enchendo. Eles chegam até a fazer aquele barulhinho de engolir, assim. Você vê que eles estão pegando correto. Uma também que a gente percebe que eles estão pegando correto, porque na hora que ele vai pegar, vai doer essa mama. Mas logo em seguida, ela vai parar de doer a mama. E o bebê que pega incorreto não para essa dor. Ela vai continuar doendo, tendo dor, tendo dor. Aí você vai ver que ele está mamando somente no bico da auréola. Aí vai machucar. Não na auréola. Aí vai machucar. E a questão é verdade de que se mamar só de um lado, ou um peito vai ficar menor que o outro? Vai. É verdade? É verdade. Isso é verdade, então. Porque se você dá somente um peito, a outra mama vai acabar enchendo. E você não vai dar ela. O que vai acontecer? Ela vai ficar maior mesmo que a outra. Mas depois que você parar a amamentação, ela vai voltar ao tamanho normal. Não é pra sempre. Não, a maioria não. Uma vez ou outra pode acontecer, porque o nosso corpo, um lado é diferente do outro. Sim. Geralmente, a gente já tem uma mama maior que a outra. Então, quando ela estiver cheia... Vai dar pra ver mais, aí né? você vai conseguir ver. Então, isso já é normal do nosso corpo. É muito difícil você achar uma mulher que as duas mamas são corretas. Lógico, quando você faz a mama, coloca silicone... quando compra, fica mais fácil. Mas não. Anne, a questão agora, na semana passada, você deve ter ficado sabendo, um bebezinho de apenas 14 dias, ele engasgou, mamando, né? E foi uma correria, a mãe pegou a criança no carro e saiu sem destino. Por sorte, ela encontrou uma viatura da Polícia Militar ali na na Avenida Flinto Miller. Ela logo parou e o policial conseguiu fazer as manobras e a criança voltou, ela já não estava mais respirando. As mães também recebem esse tipo de orientação, porque acontece, né, de a criança engasgar, sei lá, é uma situação que pode acontecer. E a manobra é relativamente simples, né, de salvamento. Elas também são orientadas para esse tipo de intercorrência? Todas elas são orientadas. Por todas as tardes são feitas orientações lá dentro da maternidade, são feitas essa orientação, tanto do aleitamento materno, quanto se via um bebê engasgar. Para a gente evitar esse tipo de coisa, a gente sempre pede para a mãe colocar esse bebê no mínimo de 15 a meia hora, ele vai ficar em pezinho. Ou ela, ou quem estiver ajudando ela, deixar o bebê em pezinho. Por quê? Muitas das vezes eles engasgam porque eles não arrotaram. E essa prática, apesar de histórica, ela ainda deve ser mantida, né? Sim. E elas têm que pôr esse bebê para arrotar. Às vezes acontece, a gente fala assim, a mãe, tá ficando azulzinha, aí você vai lá ver, é porque o bebê nem arrotou. Aí às vezes, só de você levantar o bebê e colocar em pé, ele já arrota. Mas muitas vezes não, mas precisa ser feita a manobra, que é virar o bebê, bater nas costinhas dele, até ele pôr para fora tudo que ele engasgou. Mas assim, é muito comum ainda. As mães, elas têm esse costume de que acham que é só amamentar e pôr no berço. E não pode, né? Ou amamentar deitada, acaba dormindo. Os riscos aumentam ainda mais. Principalmente quando é as primeiras semanas. Eles não sabem se virar os primeiros meses. A partir do 3º mês, assim, eles ainda conseguem se virar para vomitar, quando estão vomitando. Mas as primeiras semanas, as cruciais, porque tem que pôr esse bebê para arrotar. Tem que fazer, ele não arrotou em 15 minutos, vai deixar 30 minutos. Não arrotou,
Vamos deixar ele em pezinho, não vai pôr ele na cama. E outra coisa crucial é pôr o bebê de lado, não pode. O bebê tem que dormir de barriga para cima. Um tempo atrás, o pessoal falava muito, né, da questão de ficar de lado. Porque se o bebê ele vomita, quando ele já tá de lado, ele vai acabar se afogando no vômito. Quando ele tá de barriguinha para cima, ele acaba dando uma virada no rostinho e o vômito sai. Tem até propaganda na TV, se a gente prestar atenção. Bebê dormir de barriga para cima até o 6º mês. A partir do 3º mês, ele já não vai ficar. Ele já começa a se mexer, começa a se mexer. Andar pelo berço e rodar. Isso, aí o risco já diminui. Mas as primeiras semanas, principalmente aqueles dias que você sai da maternidade, que você tá cansada, você tá exausto, o bebê chora, você tem que levantar. Tem que pôr. Pega quem tiver com a mulher lá, companheiro, quem tá ajudando, se é mãe, vó, tia, amiga. Pega esse bebê, ajuda, fica um pouquinho com ele em pé. A hora que ele arrotar, aí você põe para deitar. E não evitar de dormir com o bebê na cama. A gente sabe que a gente fala, mas não todos vão seguir essa ordem, né? Então, mas assim, evita, principalmente nas primeiras semanas, de dormir com o bebê. Porque às vezes o cansaço pode ser tão grande, né? Claro, a maioria das mães falam, né, que existe o instinto materno. Realmente existe. Mas às vezes no comecinho ali, o bebezinho ainda tá pequeno, a mãe quase não dorme. Ela pode cair no sono, né? Com certeza. sono pesado, né? E pode ser Porque muito às vezes ela tá ali já 2, 3 noites com aquele bebê chorando, Sim. acordando de 1 em 1 hora, pra uma hora que o bebê, ele não vai falar, daqui 3 horas eu vou acordar. É verdade. E eles não podem, você também não pode deixar eles dormir mais de 3 horas no período noturno, principalmente. Você tem que pôr ele para amamentar as primeiras semanas, porque ele é muito pequenininho. Aí o risco de ter uma hipoglicemia e morrer, entrar em coma, alguma coisa é muito grande. Então, você também não vai deixar ele dormir a noite inteira, vai ter que acordar ele. Então, a gente fica exausto, as mães ficam exaustas, você pode perceber pelas olheiras que elas vão carregar. Quem é mãe sabe muito bem, né, do que a gente está falando. Anne, a gente está chegando já ao finalzinho do programa. É um bate-papo, assim, super gostoso, super agradável, que a gente nem percebe, né, a hora passando. Mas antes de a gente encerrar, eu gostaria que você desse algumas dicas aí para as mamães de primeira viagem, aquelas que estão querendo, né, ser mães. Quais dicas você daria para que essa gestação fosse, assim, o mais saudável possível, para que elas comecem a amadurecer a possibilidade de um parto natural, mesmo que tenha aquela dor, mas, né, vai passar. Pode fazer as suas considerações finais, fica à vontade. O que eu indico é estudar, buscar informações, evidências científicas que estão corretas. Estudar é o mais precioso que tem, que todas as informações que você vai adquirir, você nunca vai deixar. Tudo que a gente estuda sempre é bem-vindo. Eu posso não usar hoje, mas amanhã eu vou usar. Procure pessoas que sigam a mesma pensar. Procure um profissional que possa realmente te ajudar e não aquele profissional que só fala, mas não age daquela maneira que você esperaria que agisse. E informações é o mais precioso que qualquer mulher pode ter. Hoje em dia a internet é um grande aliado de todo mundo. A mulher não precisa ter muita coisa. No celular ela consegue buscar várias informações. Depoimentos, né? Muitos depoimentos, tem bastante. Com Instagram, Facebook, essas coisas, tudo você consegue achar muitas informações. Tem informações ruins, com certeza vai ter como tudo. É apenas saber absorver o que realmente aquilo vai te servir. E todas as informações são sempre bem-vindas. Você vai procurar ter informação já logo antes de você engravidar. De ser realmente que é aquilo que você quer. Eu quero ter uma cesariana. Então, vamos estudar, saber o que é uma cesariana. Os pós e os contras, sim, né? Saber o que é um parto normal, o que ele vai te trazer de benefício, o que vai ser um malefício. A cesariana também. E estudar também a amamentação antes de ganhar o bebê. Não só, agora eu estou preocupada com o parto. Vou deixar para ver a amamentação quando o bebê nascer. Aí já é tarde. Que daí você vai estar com aqueles hormônios do pós-parto, que é milhões de hormônios. Vai ter família pele, né? que quer, porque você não dá conta. Porque a gente sabe que a família também, às vezes, ela tem muito... Uma cobrança, né? Sim. Porque você está cansada, dá leite para essa criança. Não, procura informações. Porque o leite é ralo, não sustenta. Porque geralmente elas não procuram essa informação antes. Então, quando chega na hora, elas... ficam perdidas, aí você já está cansada, você tem aqueles monte de hormônio, a mesma coisa no nascer. A gente fala que a nossa gestante particular, a gente fala assim, quando você for entrar em trabalho de parto, não avisa ninguém. Só você e a pessoa que vai estar te acompanhando. Por quê? Porque as pessoas costumam
parto é uma coisa de bebê, parto e bebê, é uma coisa que todo mundo quer ter interesse. Todo mundo quer dar um pedacinho de pitaço, né? Então, o que a gente pede para não falar para a família, espera nascer. Porque, ai, tá demorando, tá não sei o quê. Passou da hora, essa criança tá passando da hora, tem muito disso, A né? gente também fala assim, que não falar realmente a idade correta da gestação. Tem gente que fala assim, até semana que vem. Sempre fala para menos, para quê? Ninguém ter aquele interesse muito grande. Porque a condição emocional da mãe pode ser determinante, né? Com certeza, ela fica muito vulnerável, né? Vulnerável. Então, às vezes uma pessoa chega, não, mas aqui você tá passando da hora, você deveria ter procurado seu médico, fazer uma cesariana logo. E às vezes ela não tá precisando disso naquele momento, mas se ela ouvir, ela vai, às vezes, ir na onda da outra pessoa. Então, é informação, e é a primeira coisa de tudo, é a informação. Procurar ler tudo que você possa ler, evitar de ficar só em rede social, vendo foto dos outros, mas sim procurar informações. Obrigada, Ana, Eu que agradeço. Mas a gente falar com a gente. E é aquilo que a Anne disse, né, gente, no comecinho da entrevista. A opção da mãe vai ser respeitada, seja para o parto natural ou para o parto cesariano. Mas vale muito a pena ter acesso a informações, tanto de um quanto do outro. Aí, no final, a mãe vai conseguir entender o caminho que ela quer correr, né, que quer percorrer. Claro que em alguns casos a cesariana é a única saída, né? Não há opção. Mas é em alguns casos, né, Ana? Então, se a mulher pode aí escolher, o acesso à informação vai deixar ela mais segura para a tomada de decisão.